Cabocla Romance de Jussara, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Narro a história de minha vida como falho escrevo agora, com os conhecimentos espirituais que hoje possuo, usando termos que Allan Kardec, tempo mais tarde, codificou na doutrina espírita, de fenômenos existentes e praticados por vários de nós, negros, e por muitos desde longínqua data. Com palavreado da época e característico nosso, dos escravos, iria dificultar a leitura. Continuo simples, a simplicidade requer aprendizado e eu tenho tentado aprender no decorrer do tempo. Dedicamos esta obra a todas as pessoas singelas que estão dando valor na oportunidade da reencarnação. Jussara, inverno de 1998. 1. A fuga. Preciso conseguir ir em frente. Meus Deus, me dê forças. Às vezes resmungava, tentando me encorajar a continuar. Estava cansada, com dores, fome e sede. Minhas pernas continuavam a trocar passos impulsionadas pela minha vontade forte, vontade dirigida pelo amor, pela necessidade de salvar aqueles que mais amava, meu filho, minha filha e meu genro. Estava com vários ferimentos, os galhos me dilaceravam a carne. Alguns arranhões eram profundos e sangravam. Doíam, mas não importava, não deveriam me incomodar. Tinha um objetivo, que era me afastar o mais possível. Às vezes olhava meus ferimentos e segurava o choro, estava muito machucada, mas não queria me apiedar de mim mesma. Um arranhão acima do meu olho direito sangrava muito, obrigando-me a fechá-lo. Tentava secá-lo com uma blusa de minha filha. Levou minutos para parar de sangrar, quando parou, suspirei aliviada, porém, continuava a doer, a arder. Os galhos fechavam a passagem, não tinha nada para abrir caminho e não podia me dar ao luxo de escolher o melhor lugar para passar. Meu tempo era precioso, tinha que continuar a andar e assim fiz. Tentava abafar meus gemidos, mas de vez em quando saíam dos meus lábios alguns ais. Cada passo que dava era um sacrifício, dores latejantes nas costas e os arranhões continuavam, ardiam, doíam. Usava as mãos para tentar afastar os galhos, mas eram estas e os braços os mais machucados. Ao entrar na floresta eu marcava um rumo e o seguia, não queria desviar e continuava a andar. Não é fácil marcar rumo em mata fechada, mas eu marquei, tinha o instinto forte do povo indígena. Por vezes sentia que ia morrer, meu corpo queria parar, não aguentava mais, eu respirava fundo e pedia proteção de Deus. Preciso ir. Preciso ir o mais longe possível. Deus Pai, me ajude. E continuava, parecia que, ao respirar fundo, uma energia diferente me impulsionava, sentia como se estivesse sendo protegida, como se alguém com muito carinho estivesse me ajudando. Deus não desampara ninguém, Ele me ajudará. Mas e se os que me perseguem pedirem ajuda de Deus para me capturar? A quem Ele ajudará? Pensava aflita. Deus é meu pai, mas é pai deles também. Talvez faça como uma mãe que com justiça sabe entender uma disputa entre seus filhos e atende aquele que lhe parece mais justo. E seguia, andava. Uai! Um espinho grande entrou no meu braço esquerdo. Tive que puxá-lo com força, o sangue esguichou. Amarrei as roupas que trouxe nos braços, estas estavam em tiras e já não me protegiam. Au, au, au! Os cães. Escutava o latido dos cães e nesses momentos tentava andar mais rápido. Ao escutá-los pela primeira vez, senti medo, mas também alívio, meu plano dera certo, eles estavam atrás de mim. Se me pegarem, será pior, bem pior. E continuava. Comecei a pensar em minha vida. As lembranças vieram, isso até que me fez bem, parecia que os ferimentos doíam menos e a dor nas costas e pernas ficou mais amena com meu cérebro cheio de recordações. Ali estava eu, fugindo. Fugindo? Não era bem isso que estava fazendo. Que me importava agora fugir do cativeiro? Não temia escravidão, era livre em espírito, depois de ter vivido 38 anos como escrava, não importava ser liberta, tinha poucas ilusões, havia sofrido muito e o entusiasmo juvenil da liberdade havia passado. Sabia, tinha certeza de que ao ter o corpo morto meu espírito seria libertado, livre igual a um passarinho a voar pelas campinas por cima das copas das árvores das matas.
Mas necessitava fugir, tinha que andar ligeiro e me distanciar da fazenda para que meus entes queridos estivessem a salvo. Fazia mais de um dia que estava andando. Saí da fazenda no dia anterior, de madrugada. Nas primeiras horas caminhei com mais facilidade, depois com muito esforço e só estava conseguindo ainda porque queria muito, tinha que continuar andando. Trouxera comigo só uma cabaça de água. Os alimentos que conseguimos guardar, meus filhos levaram. Comi algumas frutas que encontrei no caminho, não queria parar ou desviar, não podia, estavam atrás de mim, iriam me pegar com certeza, mas precisava prolongar minha captura. Quanto mais demorassem para me alcançar, maior a chance de meus filhos serem salvos. E eles pensam que estão perseguindo os quatro. Sorri com lágrimas nos olhos. Os quatro. Recordei os planos de fuga. Cabocla perguntou Dito, você não quer vir conosco? Tem certeza de que não quer mesmo? Não, Dito respondi, estou velha, ou me sinto velha, e com o meu problema só iria criar dificuldades e atrasá-los. Vão vocês, estarei orando para que tudo dê certo. Sinto deixá-la, mamãe falou Tomasa, minha filha, que todos chamavam carinhosamente pelo apelido de Tobi. Tenho receio de que o Sr. Lisberto lhe castigue quando derem por nossa falta. Ele não fará isso, respondi. Já me bateu uma vez e quase me aleijou. Odeio ele por isso, pelo que fez à senhora e ao nosso irmão Mano, disse Antônio, meu filho Tonho. Precisamos ter cautela, disse Dito, não é bom que nos vejam conversando, podem desconfiar. Nisso Filo, outra escrava da senzala, aproximou-se. O que vocês tanto conversam? Posso saber? Falávamos que, se não chover, as plantações irão morrer, disse Tobi. Ah, que temos com isso? O que nos importa é que eles tenham prejuízo. Falou Filo com desprezo. Filo, disse Tonho, fomos nós que plantamos e seremos nós que iremos replantar. Depois, se faltarem alimentos, seremos os primeiros a passar fome. É verdade, respondeu Filo nos observando. Pensei que estivessem falando do interesse do Sr. Lisberto por Tobi. Tobi nem respondeu. Filo era uma pessoa boa, trabalhadeira, mas muito faladeira, tínhamos desconfiança de que ela contava o que ocorria entre nós para o capataz. Demos por encerrada a conversa e cada um foi para o seu canto. A fazenda em que vivíamos era bonita, grande, havia criações e muitas plantações a perder de vista. Mas a seca estava castigando aquele ano. Os senhores, donos da fazenda, estavam em viagem pela Europa. Nosso senhor, Narciso, deixou um primo para cuidar de tudo. Mas quem cuidava eram os empregados, principalmente dois, o senhor João da Tripa, que administrava a fazenda, e o senhor Lisberto, que coordenava o trabalho dos escravos. Senhor Lisberto, que passou a ser o nosso terror, era casado, tinha filhos, mas estava sempre cobiçando as jovens negras. Era mau, exigente e rancoroso. Continuei a lembrar. Embora isso tivesse acontecido anos atrás, ainda doía e lágrimas escorreram fartas pelo meu rosto. A imagem de meu filho Manu veio forte, lembrava de cada detalhe do seu rosto, do seu modo meigo e bondoso, do seu jeito amigo. Manu enamorou-se de uma moça, escrava da fazenda vizinha. Querendo vê-la, pediu várias vezes que o deixassem ir até lá, ele foi negado. Numa tarde, num impulso apaixonado, saiu sem permissão e foi encontrar-se com ela. Não contou a ninguém. Sr. Lisberto julgou que havia fugido e procurou-o pela fazenda. Encontrou-o quando voltava, trouxe-o amarrado e não quis escutar explicações. Colocou-o no tronco e começou a chicoteá-lo. Estava lavando roupas quando me contaram. Fui correndo para o pátio onde ficava o tronco. Gritei desesperada pedindo clemência. Como não fui atendida e recebia apenas risadas em resposta, avancei sobre o Sr. Lisberto na tentativa de que ele parasse e me escutasse. Ele então me deu uma pancada com o cabo do chicote, que era de madeira, nas minhas costas, e caí com forte dor, sem conseguir me mexer. Fique quieta, negra. Se não morre junto com seu filho. Ali fiquei, no chão, a dor me tirava o fôlego. Apavorada, fiquei olhando o terrível e injusto castigo. As chicotadas, o barulho do chicote nas costas dele, os gemidos abafados eram como um delírio, um pesadelo horrível que nunca mais esqueci.
Naquele momento, ali, sozinha na mata, me esforçando para caminhar, as lembranças eram tão fortes, tão ricas em detalhes que me faziam tremer de indignação. Estava soluçando, respirei fundo e parecia ver meu Manu no tronco. Foram minutos que me pareceram horas. Eu ali, inerte no chão, e meu filho amarrado no tronco, sendo castigado. Senhor Lisberto chicoteou até cansar ou talvez até sua raiva passar. Manu estava desmaiado. Então, os outros escravos, que vieram correndo e ali ficaram vendo horrorizados o castigo, desamarraram-me e o levaram para a senzala, e como não conseguia me mexer pegaram-me e levaram-me para perto dele. Manu estava com as costas que eram uma pasta sangrenta, havia perdido muito sangue. Pedi aos que me carregavam, por Deus, me coloquem perto de meu filho. Maria e Jacinta, chorando, fizeram o que pedi, me colocaram na esteira, de costas, ao lado dele. Enfaixaram-me e me deram chá de ervas para tirar a dor. Fiquei ao lado de Manu, consegui pegar sua mão. Que a dor dele passe para mim, meu Deus. Tenha piedade de nós, que sofremos. José e outros negros cuidaram de Manu, deram uma beberagem forte para ele, limparam os ferimentos. Ele voltou do desmaio, começou a balbuciar palavras sem nexo. Meus filhos eram de estatura baixa e Manu era fraco. Temia por ele, achava que não iria resistir. Cabocla falou um dos negros que cuidou dele, o que pudemos fazer por Manu foi feito, ele está muito machucado e perdeu muito sangue. Pela manhã ele teve febre alta que não abaixou mais, seus ferimentos infeccionaram. Não me afastei do seu lado, fiquei ali deitada. Já me mexia, mas não conseguia me levantar. Manu delirava, falava alto, vou. Sim, quero. Isso é o céu? Quem é você? Branco me ajudando? Manu, meu filho, converse comigo. Às vezes eu implorava e ele tentava responder algumas de minhas rogativas. Não conseguia, me olhava somente. Foi só uma vez que me respondeu sorrindo, não sofra por mim, mamãe, não vale a pena. Vou ser muito feliz. Foi piorando. Após 3 dias de muito sofrimento, ele quietou e Jacinta me abraçou. Cabocla, Manu parou de sofrer. Não chorei, até senti um certo alívio, meu Manu seria feliz, tinha certeza. Fiquei olhando. 2 amigos da senzala pegaram Manu, aproximaram-no de mim para que pudesse beijá-lo e foram enterrá-lo. Sofri muito aqueles dias, tive muitas dores físicas, mas a dor moral foi bem maior. Sentia-me como que arrebentada por dentro, me revoltei. Por que, indagava, por que tudo isso? Por que sermos escravos, ver entes queridos maltratados? Ninguém me respondia. Abaixavam a cabeça e algumas escravas choravam comigo. Foi após chorar muito que a revolta passou e a vida continuou. Mas fiquei quase inválida. Minhas costas passaram a doer muito, foi com muito esforço que consegui me sentar e depois ficar de pé. Usava uma faixa apertada e só dei alguns passos 12 dias depois. Foi com dificuldade que voltei a andar. Meus 2 filhos sofreram muito, tinham medo, choravam, tiveram que voltar ao trabalho no outro dia e só nos víamos à noite. Mesmo cansados, apavorados, com medo do Senhor Lisberto e do castigo, todos na senzala nos ajudavam à noite. Durante o dia só as negras que estavam para ter filhos e as que os tiveram recentemente nos ajudavam. Não voltei ao trabalho porque provaram ao Senhor Lisberto que eu estava machucada e minhas colegas de infortúnio prometeram trabalhar por mim. Logo que consegui andar, voltei a lavar roupas. Minhas companheiras me ajudavam, deixando o serviço leve para mim. Era grata a elas, agradecia sempre. Aos poucos melhorei, mas fiquei curvada. As dores iam e vinham, alguns dias me sentia melhor, outros pior. Ai! Tropecei e senti uma dor forte nas pernas que me obrigou a parar uns instantes. Passei a mão no lugar dolorido e escutei os cães. Preciso continuar. Preciso. Por Tobi. Minha filha Tobi estava com quase 16 anos, mulata bonita, despertou paixão no Senhor Lisberto. Mas minha filha amava Dito e eles escondiam esse amor para que o feitor não descontasse sua raiva no pobre rapaz. Mamãe, me disse Tobi, dias antes, amo Dito e ele me ama, estou grávida. Entreguei-me a ele para que o Senhor Lisberto não fosse o primeiro.
Porque se ele cismar me terá de qualquer jeito. Mas estou com medo de ele descobrir, ruim como é, matará dito como matou Manu. Tobi, triste, abaixou a cabeça enquanto falava. Tinha o hábito de passar as mãos nos cabelos lisos como os meus. Se dito morrer, morro junto, exclamou minha menina. Não pensei, não vou aguentar vê-los ser castigados, não vou. Tobi tinha razão. Não entendia como o Sr. Lisberto ainda não a estuprara. Achei que era porque a sua mulher, ciumenta, estava vigiando ou que ele estava aguardando alguma ocasião propícia. Fiquei apreensiva ao saber de sua gravidez. Resolvi ajudá-lo sem que eles soubessem. Os três planejaram fugir pelo riacho. Não seria fácil, teriam que subir o morro alto, após ir pela montanha, onde sabíamos existir um quilombo. Ninguém sabia onde ficava e os brancos tinham medo de ir lá. Os fazendeiros que tinham escravos fujões esperavam ajuda de soldados para invadi-lo. Mas o tempo passava e a ajuda não vinha, e tínhamos conhecimento de que lá viviam muitos negros livres. Muitos escravos sonhavam em ir para lá, mas os senhores e os feitores redobraram a vigilância, dificultando as fugas e aumentando os castigos. Quando capturavam os fujões, eram castigados até a morte para servir de exemplo. Eles correm perigo, se ficarem aqui certamente irão ser castigados, se capturados também, mas se conseguirem fugir estarão livres, concluí. Mamãe, disse Tobi, quando o Sr. Lisberto descobrir que estou grávida irá me bater até que eu diga de quem. Muitos sabem que Dito e eu nos amamos e, quando de souber, com certeza irá matá-lo. Temos que arriscar. Venha conosco. Não quero me separar da senhora. Quando amamos, só nos ausentamos, não nos separamos. Estarei sempre com vocês, unidos pelo amor. Eu fico. E se ele lhe bater? Posso dizer a ele que não sabia. Que fugiram pelo riacho e foram para o quilombo. Não se preocupem, ele não irá me bater. Vão com Deus e que sejam felizes e livres no quilombo. Marcaram o dia, seria na madrugada do domingo, em que os negros se levantariam mais tarde. Aos domingos era feito um rodízio, folgava-se 2 vezes por mês e trabalhavam-se 2. Havia serviços que não podiam deixar de ser feitos, como tratar dos animais. E aos sábados os empregados da fazenda costumavam beber à noite, reunindo-se para conversar, indo dormir altas horas, e a vigilância era menor. Arrumei escondida alguns alimentos para que eles levassem e os fiz tomar banho no sábado e colocar roupas limpas. Como planejei, fiquei sem tomar banho e com a roupa suja. À noite, disfarçadamente, me despedi deles. Não pude abraçar meu filho e nem meu genro para não desconfiarem, mas discretamente abracei Tobi. É a última vez que eu abraço, pensei, que Deus os proteja. Segurei-me para não chorar, olhei-os como que querendo gravar suas fisionomias dentro de mim. De madrugada, como planejaram, saíram. Eu, que não havia conseguido dormir, vi seus vultos saírem da senzala cuidadosamente. Dito saiu primeiro, depois Tonho e Tobi. Era costume alguém acompanhar as mulheres, principalmente as jovens, para ir à latrina, e por isso não desconfiariam ao ver Tonho indo com Tobi. Meu coração bateu apressado, senti a dor da separação, que chegou a ser física, me separava dos meus familiares, daqueles que amava. Mas não chorei, tentei orar, roguei proteção a Deus para eles. Afastaram-se. Fiquei quieta por minutos. Acompanhei em pensamento o trajeto deles. Agora passam pelo pátio, pelo curral, devem estar ao lado do pomar, atravessaram a pequena plantação de milho, chegaram ao riacho. Pronto, é agora que devo fazer o que planejei. Que o Senhor dos céus me ajude. Como não escutei barulho, tive a certeza de que eles conseguiram chegar ao riacho. Porque, se tivessem sido descobertos, já teria ouvido a gritaria. Antes de o primo do nosso senhor vir tomar conta da fazenda não havia fugas, éramos bem tratados e não havia razão para sair de lá. A senzala sempre teve um portão que nunca era trancado. Sr. Lisberto até que tentou trancá-lo, mas não fazia diferença fazê-lo ou não, porque era fácil sair de lá. Feita de pau e barro, havia muitos buracos por onde passaríamos com facilidade. Para torná-la segura seria necessário construir outra e ele não queria dispor de dinheiro para isso, preferiu punir e vigiar mais.
Levantei-me com cuidado, mas Filo acordou e me olhou. Dei um sinal de que ia à latrina, ela se acomodou e pareceu dormir novamente. Cautelosamente saí da senzala. Havia pegado uma peça de roupa suja de cada um dos três e a cabaça com água. Andei com muita prudência. Havia decorado o caminho. Tinha que passar perto da casa grande, que estava sempre vigiada, dia e noite, para chegar ao outro lado, o da mata. Vou despistar os empregados para facilitar a fuga deles. Quero que pensem que tomamos esse caminho, não só eu, mas os quatro, resmunguei. Quase que o vigia me viu. Tremi, estava no chão, me arrastei uns 100 metros. Achando que não seria vista, me levantei e andei cuidadosamente. Tive dificuldade de passar pelo muro de pedras, no qual fiz meus primeiros ferimentos. Os joelhos sangravam, mas não me importei. Já estava quase clareando quando entrei na mata. Que beleza é o nascer do sol! Como a energia do astro-rei nos fortalece! Suspirei aliviada por ter chegado até ali, marquei o rumo e me pus a andar o mais rápido que conseguia. Sempre gostei muito das árvores, de admirá-las, sentir seu frescor, amava as florestas, mas não prestei atenção em nada dessa vez, tentava passar pelos lugares mais fáceis. Mas naquele momento, cansada, já não escolhia, apenas andava. Meu desejo era parar, deitar e chorar, mas não podia. As pernas se moviam, ora à esquerda, ora à direita. Trocava passos. 2 a cobra peguei, assim que entrei na mata, um pau que me serviu de bengala, mas ele se quebrou no meio. Mais esta. E agora, resmunguei. Olhei ao redor, mas não vi nada que pudesse substituí-lo. Como uma faca está me fazendo falta. Nós, os escravos, não tínhamos acesso a nada que pudéssemos usar como arma. Ferramentas como foice e enxada eram distribuídas antes do trabalho e recolhidas no fim do dia. E ai daquele que não as devolvesse. Na cozinha da senzala assim chamávamos uma parte à esquerda, na frente, onde eram preparadas nossas refeições havia um grande fogão e 2 facas, e a responsável por elas era uma negra que seria castigada se deixasse alguém pegá-las. Um empregado sempre vinha conferir se elas estavam lá. Nem cogitamos pegá-las, não queríamos a velha e bondosa Isaura no tronco. Sem minha bengala, passei a andar com mais dificuldade, mancando muito. Ouvi os cães, tremi de medo, tinha horror dos enormes cachorros da fazenda. Acho que consegui enganá-los, estão atrás de mim, mas devem ter percebido que perseguem apenas uma pessoa, pensei. Eles devem ter imaginado. Quando descobriram a fuga, que, como todos, fomos para o riacho. Mas os cães me farejaram e eles vieram pela mata atrás de mim e estão atrás de um só. Sempre que escutava os cães tentava andar mais rápido. Quanto mais longe eles me encontrassem, melhor, mais tempo teriam os 3 para se distanciar e chegar ao destino, o quilombo. Deixava rastro de propósito, pedaços das roupas que levava, e também ficaram manchas de sangue dos meus ferimentos. Quando me pegarem irão me torturar, pensei tristemente, irão descontar a raiva de tê-los enganado, de, em vez de 4, pegarem só a mim, e por saberem que dificilmente irão capturar os outros. Poderei dizer que fiquei para trás, mas não se enganam os cães, que não acharão mais os rastros. Não acreditarão em nada do que eu falar. Não tem importância, irei morrer de qualquer jeito, então não falarei nada, nada. Tonho calculou que em 5 dias acharia o quilombo, talvez 1 ou 2 dias a mais. Os feitores vão levar mais 2 dias para chegar à fazenda, então, quando forem procurá-los pelo riacho, meus filhos estarão a salvo no quilombo. Consegui ajudá-los, antes eu ser torturada do que eles. Tomara que ao me encontrarem deixem os cães me atacarem, pois eles me farão em pedaços. Minutos. Será preferível a morte rápida à tortura. Sabia que quando eles queriam torturar era com extrema maldade, extraíam dentes, unhas, queimavam com ferro quente, podiam até furar os olhos. Gemi e roguei, meu Deus, tenha piedade de mim. Porém, salve meus filhos e não a mim. A tarde estava quente, o calor úmido me fazia delirar de sede. Também estava faminta. Será que estou andando em círculos? Preocupei-me. Não faz mal, não quero ir a nenhum lugar, se estiver, eles estarão também. Até quando aguentarei andar?
Parei à noite, quando não enxerguei mais nada, me deitei no chão e tirei um cochilo. Estava aflita e com medo, por isso não conseguia dormir. Descansei pouco e logo nos primeiros raios de claridade me levantei e me pus a andar. Estava ansiosa para parar novamente, mas a noite demoraria a vir. Meus perseguidores pararam também à noite, ninguém se aventuraria a andar pela mata no escuro. Se eles não me pegarem esta tarde, irão fazê-lo só amanhã, concluí. Meus filhos. Tive, à noite, ali na mata, um sonho. Parecia que eu me desligara do corpo para ir até meus filhos. Os três dormiam num vão entre as pedras, estavam cansados, mas aliviados, ninguém os perseguia. Será que meu sonho é verdadeiro? Balbuciei. Quero crer que sim. Não sabia como, mas tinha certeza de que eles estavam bem. Tentei ver a posição do sol entre as árvores e calculei que deveriam ser 3 ou 4 horas da tarde. Foi quando me defrontei com uma pedra grande, num lugar onde não havia muitas árvores. Vi o céu azul bonito. Não resisti. Vou parar um pouquinho. Vou descansar por alguns minutos. Deitei na pedra e me pus a olhar o céu. O barulho dos cães me alertava que eles não haviam parado e que a distância diminuía. Por uns minutos fiquei quieta, esticada sobre a pedra. Resolvi continuar, encolhi as pernas para me levantar, quando senti uma dor aguda, uma pontada no tornozelo esquerdo. Olhei assustada e vi uma cobra se afastando, tão assustada quanto eu. A cobra me picou. Uma cascavel. Ela certamente estava perto de mim e se assustou com o meu movimento brusco, deve ter se sentido ameaçada e me picou. Meu Deus, resmunguei, irei com certeza morrer. E agora, levanto e continuo a andar ou fico aqui? Cheguei a sorrir. Morrer. Vou morrer de qualquer jeito e se for por causa do veneno da cobra será o melhor que pode me acontecer. Sentia um cansaço tão grande que só a ideia de me levantar e andar me deu enjoo. Resolvi ficar. Acomodei-me novamente, esticando meu corpo cansado. Sabia lidar com picadas de cobras, já vira companheiros morrerem por terem sido picados. Tentava aliviar as vítimas desse bicho peçonhento, mas raras vezes conseguia salvá-las se a cobra era mesmo venenosa. Aprendi com os negros da senzala a fazer remédios, chás, como também a colocar ervas no ferimento. E ali, longe de tudo, nada podia fazer por mim, nem água tinha para beber. Ao lembrar-me da água, desejei imensamente saborear esse líquido delicioso. Água, água, falei, que gostoso poder tomá-la. Água é benção. Que grande benção. É tão bom saboreá-la. Ergui a cabeça e olhei o ferimento, lá estava o sinal dos 2 dentes da cobra. Fiquei quieta ali na pedra, não tinha ânimo nem para me mexer. E as lembranças vieram. A única pessoa que me chamava de Jussara era minha mãe adotiva, a meiga e bondosa Jacinta. Jussara, dizia ela, foi seu pai que deu esse nome a você. Ele era livre, branco, empregado da fazenda. Quando o Sr. Silva comprou este lugar, ele veio junto como empregado. Aqui ele se apaixonou por sua mãe, a Índia Japira. Foi um amor lindo e você nasceu. Quando sua mãe morreu, seu pai perdeu a razão, parecia que ia enlouquecer de dor. Acabou pedindo ao senhor para fazer um serviço perigoso e morreu assassinado. Acho que morreu feliz para ir se encontrar com sua mãe. Mas, antes de ir para o tal serviço, me pediu para que tomasse conta de você. Jussara, você não é escrava. É cabocla, filha de branco e índio. Não sou escrava, mas vivo como uma, falava sempre. Jacinta tentava me confortar. Jussara, o senhor Silva sabia disso. Quando seu pai morreu servindo, ele até me falou, negra Jacinta, crie a menina do limão, ela é livre, mas o que irá fazer com essa liberdade sendo tão pequena? Ela viverá aqui com você, na senzala, e depois veremos. Quando encarnada, nunca soube o nome do meu pai, só seu apelido, Limão. Ele era chamado assim porque, como me contaram, um dia ele confundiu laranja com limão. Foi alvo de risadas e brincadeiras, e ficou o apelido. Ele se chamava João. Tinha 8 anos quando o Sr. Silva desencarnou e seu filho, Sr. Floriano, como herdeiro, ficou dono de tudo. Fui criada como escrava e era tratada como uma.
Estava com 12 anos quando um dia, estando trabalhando na colheita de milho, o senhor Floriano aproximou-se de mim, verificando o trabalho. Aproveitando a oportunidade, mesmo com medo, lhe falei: senhor, por favor, posso lhe dizer algo? Diga, negra, respondeu ele me olhando. É que não sou negra, sou filha de um branco, ex-empregado da fazenda do seu pai, com uma índia. Nota-se pelos cabelos lisos que é filha de índia. O que você quer, cabocla? Indagou o senhor. Ser livre, respondi baixinho. Livre? Para quê? A que você come, tem lugar para dormir. Você pensa que irei sustentá-la vagabundeando? Se não quiser trabalhar, não irá comer. O que fará com sua liberdade? Vamos, diga, falou meu senhor, já irritado. Bem, não sei, respondi com medo. Então fique como está e não me encha. Não é justo. Vivo como escrava sem ser uma, falei. Não me faça perder a paciência. O que sabe você de justiça? Acha injusto eu tratar você como escrava sem ser? Poderíamos ter deixado você morrer de fome e não o fizemos. Mas é que não sou negra e nem escrava, repeti. Você já disse isso e eu lhe digo, se é tratada como uma, é escrava. Chega, menina. Tenho o que fazer. Saia da minha frente, gritou o senhor. Como não saí, um feitor que o acompanhava me deu uma bofetada no rosto e eu caí. Ele ia me chutar quando o senhor ordenou: pare. Só essa bofetada está bom. E você, menina, decida, ou fique aqui como escrava ou vá embora se quiser a liberdade. Lágrimas caíram pelas minhas feices e o sangue escorreu do lado esquerdo de minha boca. Limpei-a e continuei meu trabalho. Naquela noite chorei muito nos braços de Jacinta. Cabocla, disse Maria bondosamente, não chore, é seu destino ser escrava sem ter nascido uma. Você pode ir embora. Mas como ir? Para onde? Os perigos são muitos para uma menina que logo ficará a mocinha. O que fazer, loira da fazenda? Aqui você tem a gente, tem Jacinta, que a ama como mãe, conhece todos e é conhecida. Tem lugar para dormir e alimentos. O que fará se sair daqui? Ir para a cidade. Eu não conheço a cidade, nem sei como é. Aqui ninguém sabe ao certo, só temos as informações de Onofre, que veio de uma. Diz ele que lá é estranho, muitas casas, uma ao lado da outra, muita gente branca e escravos. Não deve ser bom para uma menina sozinha. É melhor que fique aqui. Como escrava sem ser, questionei. Maria me abraçou e disse carinhosamente: somos o que podemos ser. Se não é escrava e não consegue viver de outro modo, de que lhe adianta ser livre? Não fique triste, cabocla, aceite o que a vida lhe oferece. Você, Maria, sempre foi, é conformada, disse Filo, que estava escutando. Tento ser paciente, Filo, respondeu Maria, de que adianta viver reclamando, querendo ser o que não somos? Aprendo muito nessa senzala, com essa vida. Você, Maria, sempre fala esquisito. Aprende. O que pode aprender como escrava? A carpir, lavar roupas, ter filhos, indagou Filo. É verdade, Maria, falou Jacinta, você fala muitas coisas esquisitas que não entendo. É tão boa e conformada. Não falo nada de estranho, replicou Maria, é que sonho sempre. Sonhos esses bem estranhos, falou Filo. Também os acho estranhos, repetiu Maria, sonho sempre que já fui uma sinhá. Passei a vida toda sem fazer nada, nem de bom, nem de mal, uma preguiça só. Esqueci de trabalhar, ser útil, e sofri por isso. Agora, como negra e escrava, trabalho, ajudo os outros, os doentes, benzo, faço chás que são remédios que curam, sinto-me útil e não temo a morte, estou tranquila. Aprendo sim, Filo, mesmo forçada, trabalho muito. Se seus sonhos são verdadeiros, você já foi uma sinhá. E agora prefere ser escrava. Quer continuar sendo uma? Perguntou Filo, confusa. Não sei explicar direito, respondeu Maria. Certamente que eu queria ser uma sinhá, ter roupas bonitas, me alimentar bem, ter um quarto só para mim. Mas sinto que já fui uma e que tudo passou, que todo o conforto o que tive não me serviu de nada. A morte é para todos e quando ela vem modifica tudo. Morre pobre, morre rico. Nosso Senhor não morreu. Meu pai escravo não morreu. Tudo que nasce morre, temos uma alma e vamos com certeza continuar vivendo.
e acho que aquele que é preguiçoso, nada fez de útil, sente-se vazio, triste e aborrecido, logo, infeliz. Já aquele que foi útil sendo senhor ou escravo está contente, esse contentamento vem lá do íntimo, da alma. É o que sinto nos meus sonhos, eu, como sinhá, tinha tudo, mas era infeliz, vazia, e agora que nada tenho estou satisfeita comigo, tranquila, e sei que serei feliz. Não entendo seus sonhos, disse Jacinta, ou será que os entendo? Estou me lembrando agora de Nau, um negro que viveu aqui quando eu era menina. Ele veio de longe, de um lugar com um nome esquisito. O feitor dizia que ele era da África. Nau falava de um modo estranho, às vezes não conseguia entendê-lo. Mas ele dizia que sua terra era muito linda, tinha animais grandes e bonitos. Dizia sempre que, quando a gente morre, deixa na terra o corpo apodrecer e vai para um lugar por algum tempo, e depois volta e nasce em outro corpo. Por isso se pode ser senhor, morrer e nascer escravo e vice-versa. Riam dele, eu o achava engraçado, mas nunca me esqueci de suas palavras. Talvez esse negro estivesse com a razão, e seus sonhos, Maria, não sejam tão estranhos. Se Deus é bom e misericordioso, por que nos fez escravos? Será que ele cria-os para servir a outros? Por que essa diferença? Se ele não é justo, não é Deus e aí ele não existe. Se existe e é justo, tem que haver um motivo para essas diferenças. Agora, se acreditar que o espírito, nós, nascemos muitas vezes, a escravidão pode ser uma ocasião de aprendizado, de fazer preguiçosos trabalharem. Vocês falam muito e não acham solução para o meu problema, resmunguei, sentida. Minha filha, é melhor você ficar aqui conosco, falou Jacinta me abraçando. Não quero me separar de você. Maria tem razão. De que adianta ser livre se não tem para onde ir? Cabocla, sabe que me revolto por ser negra e escrava, queria ter nascido filha dos senhores, mas também não vejo outra solução para seu caso, deve ficar aqui conosco na senzala e como escrava, opinou Filo. Chorei muito naquele dia, resmungando, se não tivesse ficado órfã não estaria sendo tratada como escrava. Meu pai certamente teria cuidado de mim. O tempo passou e acabei por aceitar a situação. Minha infância, balbuciei baixinho, não posso reclamar de minha infância. E muitos negros vindos da África tinham conhecimento sobre vários assuntos, principalmente os africanos pertencentes a algumas tribos. Nau foi um rei em sua aldeia, era um espírito que em existências anteriores teve a compreensão da reencarnação e nessa, com o sofrimento que a escravidão lhe impôs, recordou, nota da autora espiritual, falava devagar, estava ofegante, respirava com dificuldade e fazendo barulho, suava e ansiava por água, minha boca estava seca. Levantei a cabeça, senti tontura e escutei os cães mais perto. As lembranças de minha infância, a imagem de cenas vividas, vieram fortes. Brincava com a garotada na senzala, era amiga de todos. Jacinta cortava meus cabelos bem curtos para evitar falatório, porque os tinha diferentes dos outros. Gostava muito de ir ao pomar, subir nas árvores, colher frutos. Fazíamos armadilhas para passarinhos, mas eu acabava soltando-os, não gostava de ver animais presos. Brincávamos que éramos os senhores e eu gostava de imitar o padre que vira somente 2 vezes, que fora benzer a fazenda. Pegava um galho em que deixava umas folhas na ponta e o balançava, falando enrolado. Ríamos, achando graça. Nós, as crianças, éramos bem alimentadas e vestidas, andávamos soltas pela fazenda. Os adultos também tinham lazer, só que estavam proibidos de realizar os cultos africanos e eles foram esquecidos. Desde pequena gostava de um negro, José, que era casado e tinha filhos. Quando menina, queria que ele fosse meu pai, adolescente, o quis para marido. José, balbuciei, meu primeiro e único amor. Mas José era sério, trabalhador e bondoso, estava sempre acalmando os negros, ajudando todos. Um dia, um de seus filhos foi ferido com a enxada. Cuidaram dele na senzala, mas o ferimento infeccionou e ele ficou mal. José pediu ajuda ao Nosso Senhor, este nem respondeu e o mocinho desencarnou.
José chorou muito, ficou quieto e tristonho por dias, escutou muitas ironias, como: você, José, sempre nos pediu paciência, sempre fez tudo para os senhores e agora, quando precisou deles, nada fizeram por você, nem foram buscar o benzedor na outra fazenda e nem chamaram o médico da cidade, falou um jovem amigo do mocinho morto. Chamar médico para negro, só na sua cabeça retrucou uma negra. Mas para José bem que poderia, opinou uma escrava, ele sempre foi exemplar. Mas é negro escravo, disse o negro maldosamente. José não respondia nenhum comentário. Sua esposa morou muito pelo filho morto. Eles tinham 8 filhos. Ela, desesperada, disse: eu não terei mais filhos, não vou dar mais escravos para servir os senhores, que nem cuidam de nós. Tive vontade de consolar José, mas não fiz, evitava falar com ele. E a esposa dele cumpriu a promessa, passou a dormir com as mulheres sem companheiros e não teve mais filhos. Algum tempo depois da morte do filho de José, reunidos após um dia de trabalho, ele disse: sofro muito com a morte do meu filho. Acredito em Deus e o acho justo. Estive pensando e cheguei à conclusão de que a morte, para os bons, não é castigo, deve ser, um acontecimento bom. Mas a morte não deve ser voluntária, não devemos acabar com a nossa vida, cada um tem um tempo certo para ficar no corpo físico. Devemos nos conformar com a vida que temos, porque não é Deus quem escolhe nossa sina, é a gente que faz por merecer tê-la de um modo ou de outro. Meu filho morreu jovem, sentiu muitas dores, mas no momento da morte estava tranquilo e agora deve estar num bom lugar. Ora, José, o que nos importa morrer e ir para um bom lugar? Exclamou uma negra com ironia. Ir para o céu dos brancos. Se formos para lá, continuaremos servindo. José olhou por um instante e respondeu tranquilo: minha cara, Deus, ao criar tudo, a terra, o sol, as estrelas, não estava servindo? Tudo isso não foi um trabalho dele? Por que nós não podemos servir? Tenho a impressão de que há apenas um céu para onde vão todos os homens bons, sejam eles brancos ou negros. E que este céu é temporário, porque é aqui, na terra, que acertamos nossos erros. Não sei porquê, mas acredito nisso. Que ninguém da casa grande escute isso, disse Jacinta. Os senhores não querem que se fale sobre isso. Eles não acreditam. Talvez porque não tolerem pensar que já podem ter sido negros escravos ou que poderão vir a ser, mas, se pensarmos que o espírito tem muitas existências físicas em corpos diferentes, a gente crê que Deus é justo e bondoso, falou Maria. Escutei a conversa atenta, sem coragem de opinar. Achava que, se Deus era justo, ele não ia fazer diferença entre seus filhos, e se estas existiam era porque nós mesmos as fizemos. Continuei a amar José, nunca fiquei sabendo se ele soube ou não desse meu amor, nunca me deu atenção e nem conversou comigo a sós. E ele continuou sempre sendo amigo de todos de todas as horas. Caolho interessou-se por mim. Chamava-se Jerônimo, mas, como tinha os olhos tortos, todos o chamavam por esse apelido. Era um rapaz simpático. Acabamos por namorar e até gostei dele, passamos a viver como marido e mulher. Tivemos 3 filhos, deixei os cabelos crescerem e nem falava mais que não era escrava. Como não ser, se era casada com e os filhos eram mulatos escravos. Um dia Caolho, indo atrás de uma vaca, caiu do cavalo e fraturou a perna, o fêmur, na altura dos quadris. Ficou imobilizado, cuidamos dele, mas a perna gangrenou e, como não tínhamos recursos para cortá-la, a doença se espalhou rapidamente pelo corpo. Caolho sofreu muito. Fui afastada do trabalho para cuidar dele e o fiz com toda dedicação e carinho. Cabocla, disse ele, devo partir, vi hoje ao meu lado minha mãe e meu amigo tio, que estão mortos há tempo. Eles me disseram para ter calma que logo meu sofrimento irá acabar e que irão me levar para um lugar onde não terei mais dores. Confio e não tenho medo. Cuide dos nossos filhos, olhe sempre por eles. Fiz que sim com a cabeça e comecei a chorar. Ele começou a delirar, desencarnou tranquilo e suas últimas palavras foram: mãe, eu vou. Não quis mais me unir a ninguém, aprendi então a cuidar dos doentes e passei a fazê-lo com carinho. Voltei a me lembrar de José, sempre calmo, tranquilo, conselheiro da senzala. Já estava velho e eu o respeitava e admirava.
Agora, ali deitada naquela pedra, fraca, compreendi que meu amor por José sempre foi uma joia que guardei no fundo do meu ser. A cobra. Seu veneno está me matando. Bendita ou maldita? Nenhuma coisa nem outra, ela é só um animal que, se sentindo ameaçado, me picou. Talvez seja melhor morrer pelo seu veneno que nas mãos dos feitores. Deus é misericordioso, tem misericórdia de mim. A cobra. 3 recordações. Por que será que recordo tanto? Indaguei-me. Será porque estou fraca? Será o veneno da cobra? Não, já o fazia antes de ela me picar. Essas lembranças me são agradáveis, não me sinto só. Só que as recordações não vinham em sequência, me lembrava de fatos ocorridos anos atrás e outros que tinham acontecido havia apenas alguns dias. As cenas iam e vinham na minha memória e me deixei envolver, pois me pareciam tão reais que era como se eu as estivesse vivendo novamente. O senhor Floriano era mal-humorado e resmungão, mas boa pessoa. Como já mencionei, naquele tempo não era ruim nossa vida, a dos escravos da fazenda. Éramos bem alimentados, vestidos, tínhamos folgas e festas. Era raro haver castigos, a senzala era grande, espaçosa. Não havia abusos sexuais. Mas eles, muito católicos, proibiram nossos cultos e, embora nós não entendêssemos a religião deles, tínhamos que dizer que também éramos católicos. Será que esse Jesus morreu por nós também, os negros? Negrito, um jovem escravo, estava sempre indagando e ninguém sabia responder. Assim a esposa de Sr. Floriano, estava nos ensinando sua religião. Ela, quando tinha vontade, nos reunia aos domingos à tarde e nos falava de sua crença, nos ensinava a orar, mas era difícil decorar aquelas orações grandes que não entendíamos. Rezávamos pela metade, às vezes modificando a prece. Sorri ao recordar. Uma vez, uma amiga minha rezou, Pássaro de Maria, cheio de graça. Assim ficou brava e ela perguntou, ave não é pássaro? Assim não respondeu e ordenou, é ave acabou. Acho que nem ela sabia que ave era no sentido de salve. Um dia Negrito perguntou assim aquilo que tanto o incomodava, Jesus é ou não o salvador dos negros? Não respondeu assim acho que não. Creio que não havia negros naquele tempo. Um dos reis magos não era negro? Ouvi o padre falar isso quando ele esteve aqui no Natal, disse Maria. Bem, não sei, respondeu assim pode ser que sim, pode ser que não. Não quero que pergunte mais nada, vamos aprender a agudo orar. Não perguntamos mais nada. Jacinta comentou após a aula, esse Jesus é estranho, poderoso e foi morto na cruz. Para nos dar exemplo, disse Maria, ele foi humilde, não estranho. Jesus nasceu para nos ensinar, certamente incomodou a muitos com suas palavras e por isso morreu, disse José, concentrado. Acho que não foi sua morte a passagem mais importante de sua existência. Penso que foi sua vida, o que fez, o que falou, o que ensinou. Muitos focalizam sua crucificação como o ponto principal, esquecendo-se de seus ensinamentos. Assim até chora ao contar suas dores, mas de seus ensinamentos sem emoção. Concordo, Jesus sofreu, mas não vemos tantos aqui sofrerem também? Não sabemos de muitos negros que morrem nos troncos, em torturas? Claro que não são como Jesus, mas são filhos de Deus também. O importante é o que ele ensinava, sua orientação, e devemos seguir seu exemplo. Gostaria de saber mais, tudo sobre Jesus. Que homem excepcional foi ele. Concordei com José, embora tenha ficado quieta. Achei que a maior lição que Jesus nos deixou foi que ele amou muito mais do que foi amado. Foram muito boas aquelas aulas, aprendi a amar Jesus e Maria, sua mãe. O senhor Floriano desencarnou e assim foi morar com a filha longe da fazenda, e seu filho, senhor Narciso, veio com a esposa tomar conta de tudo. Esse novo senhor era bom, só que não ligava para a fazenda e eram os empregados que cuidavam de tudo. O senhor Narciso e a François tinham uma história interessante. O senhorzinho Narciso, na idade de casar, não o fez. A família havia tentado arrumar casamento para ele, porém o senhorzinho recusou-se a aceitar. Comentavam em cochichos que ele não gostava de mulheres. Os pais sonhavam em vê-lo casado e com filhos. E, numa viagem que ele fez à França, voltou casado.
Ele deixou a esposa no Rio de Janeiro e veio à fazenda dar a notícia aos pais. Contou o Contrema que ela, a esposa, era de família nobre, mas arruinada, e que estavam muito apaixonados. Os senhores foram à corte conhecer a nora. Parece que aceitaram e o casal ficou morando no Rio de Janeiro. Com a morte do senhor Floriano e assim indo embora da fazenda, eles tiveram que ir morar nela. E era Filomeno, um velho empregado, quem cuidava de tudo. A francesa, a nova sinhá, despertou curiosidade em nós. Era bonita, loura de olhos claros, alegre e risonha, os dois pareciam se dar bem. Não tinham filhos. Achávamo-la estranha, não tinha nenhuma escrava para ajudá-la a se vestir, a se banhar, e as escravas que serviam a casa grande comentavam que ela tinha algumas atitudes diferentes. As lavadeiras afirmavam que ela não tinha menstruação. Nos primeiros meses até pensamos que estava grávida. Depois concluímos que a sinhá deveria ter alguma doença, mas ela parecia saudável. Era muito simpática, tratava todos bem, passeava a pé ou a cavalo pela fazenda e levava sempre algumas escravas com ela. Ria e brincava muito. Ela se chamava Georgette, mas passamos a chamá-la de François, no começo escondido, depois ela veio a saber, gostou do apelido e todos nós passamos a chamá-la assim, com a sua aprovação. Foi um período feliz, em que ouvíamos sempre sua risada alegre e escandalosa. Mas eles resolveram ir para a França numa longa viagem, ficando em seu lugar um primo do Sr. Narciso, o cruel Sr. Honorato, que tinha ideias diferentes em relação à escravidão. Sua primeira providência foi substituir os empregados da fazenda por outros que vieram com ele. Despediu Filomeno com a desculpa de que ele estava velho e levou-o junto com a esposa para a cidade. Ficamos sem proteção, não tínhamos a quem nos queixar. Diminuiu nossa alimentação, passou a exigir mais trabalho e começaram os castigos. Muitos velhos escravos voltaram a trabalhar. Tínhamos saudade do tempo antigo. Foi um período difícil, em que muitos de nós passaram a desejar a liberdade e a querer fugir. Ficamos sabendo que um quilombo foi formado no alto da montanha e que muitos escravos da região tinham ido para lá. Na nossa fazenda houve uma fuga de 11 escravos, que não foram capturados. Aí o senhor Honorato adquiriu cães ferozes, contratou mais empregados e a vigilância aumentou. E foi logo após a fuga desses escravos que meu filho saiu sem permissão e foi castigado para servir de exemplo. Não gostei do empregado Lisberto desde a primeira vez que o vi, nenhum dos escravos gostou dele. Fiquei apreensiva quando ele começou a se interessar por Tobi. Minha filha era muito bonita, mulata com os olhos castanho claros, com traços do avô branco e corpo bonito. Lisberto não havia feito Tobi diamante porque a esposa do senhor Honorato não gostava, não queria abusos sexuais, mas ela viajava muito e, como estavam ocorrendo muitos abusos, tudo indicava que poderia acontecer de tudo naquela fazenda e que nem a esposa do Lisberto, que era jovem e bonita, salvaria Tobi das taras desse feitor desumano. Torcíamos para que o casal voltasse logo, mas eles estavam sempre dando notícias adiando o regresso. Começamos a perceber que o senhor Honorato estava roubando o nosso senhor, depois tivemos a certeza. Mas não tínhamos como avisar nosso senhorzinho Narciso, ninguém sabia escrever na senzala. Tínhamos que ficar quietos, tentando nos adaptar à nova administração. Parei de recordar por instantes, olhei o céu. Como olhar o infinito nos acalma. Estava me sentindo muito mal, não tinha forças nem para me mexer. Concluí, logo irei morrer. Todos nós sabemos que iremos morrer, que corpo físico que usamos, nós, espíritos, para nos manifestar no mundo físico, irá um dia parar suas funções biológicas, mas quando esperamos pela morte com tempo determinado é outra coisa. Conhecendo os efeitos do veneno, sabia que logo iria falecer. Fiquei arrepiada. Calma, Jussara, resmunguei para mim mesma, todos morrem. Por que será que a morte nos causa pânico? Será que é por não saber o que se passará conosco? Meu instinto de preservação veio forte. Não quero morrer, exclamei. Mas será que nesse caso querer é poder, pensei. Não, cheguei a balbuciar. Não tinha poder sobre a vida ou a morte. E a morte é uma continuação da vida. Tudo é passageiro.
Realmente, a vida é uma só, mudamos a forma de vivê-la. Mas naquele momento, ali, sozinha, esperando essa mudança, tive períodos que foram instantes de medo e pavor, mas depois de paz e tranquilidade, em que senti que alguém me amparava, me transmitia profundo e puro amor. Senti que deveria me ligar a esse sentimento que me acalmava, mas vacilava e esperava. E esperar sempre é angustioso. Aguardar a morte me foi estranho. Não estava esperando por algo qualquer, ou por uma pessoa, mas pelo desconhecido. O que viria a ser essa mudança? Vieram as indagações. Será que iria acabar? Desaparecer para sempre? Não concluí isso não. Sinto meu espírito, sinto dentro desse corpo cansado. A vida continua. Iria para o inferno? Céu? Não fui tão má para ir para o inferno e nem tão boa para merecer o céu. Que vida iria ter? Iria me encontrar com aqueles que amei e que já morreram? Nesse momento os erros nos afligem e desejamos não tê-los cometido. E os acertos nos dão tranquilidade. Poderia ter sido melhor, ter feito mais o bem, ajudando mais os outros. Quase sempre desejamos isso, felizes os que aproveitam a oportunidade, porque o tempo passa e não volta mais. E a morte do corpo físico chega, levando-nos a desencarnar, a viver de outra forma, que será de acordo com nossas ações. O que fiz de errado? Indaguei, não sei. Será que amar um homem que tem uma companheira foi um erro? Envolvi-me novamente nas recordações. Nunca aconteceu nada entre mim e José. Foi somente eu amá-lo. Ele era muitos anos mais velho que eu. Quando pequena, José já era adulto e eu olhava admirada. Quando ele se juntou com Zefa, fiquei triste, tinha quase 9 anos e chorei escondida. Acompanhei sua vida, sabendo tudo o que acontecia com ele. Era discreta, tinha horror de que descobrissem meu amor. Acho que ele desconfiou, porque um dia estava sozinho encostado na cerca junto à senzala, me viu olhando para ele, por um instante pensei que fosse me falar algo, mas afastou-se rápido e desde aquele dia me evitou. Não, meu amor por ele não pode ser errado. Não houve nenhuma ação errada decorrente desse sentimento. Não fiz ninguém sofrer por isso. Foi algo belo, que por muitas vezes me incentivou a viver, alimentou minha ilusão, me deu esperanças. Foi um amor lindo. Os anos se passaram e eu fiquei mocinha. Jacinta sempre me dizia, Jussara, você está na idade de casar. Tem alguns pretendentes, escolha um para ser seu marido. Casar? Como casar? Indagava rindo. Aqueles que se ajuntam aqui na senzala é como casar dos brancos. São companheiros, isso é que é importante, respondeu Jacinta pacientemente. De fato, disse nossa amiga Maria, todos os casais deveriam ser companheiros, amigos que se ajudam enquanto estão caminhando juntos. O amor-paixão deve ser substituído pelo amor desinteressado, sem apego. Quando um casal se une só por fatos externos, não há nada nessa união que dure ou permaneça. É no íntimo que está o verdadeiro amor-carinho, que não passa com o tempo. Achei que Jacinta tinha razão. Pensei bastante. Amava e não era correspondida, ele não seria meu companheiro, estava ligado a outra. Resolvi escolher dentre os jovens solteiros um companheiro. Senzala, meu lar. A moradia que tive durante esta vida. A senzala era a casa de todos os escravos da fazenda. Uma grande moradia onde havia muitas pessoas que pensavam diferente. Às vezes não era agradável, havia demonstração de afeto, principalmente entre pais e filhos. Também foi berço de grandes amizades, lugar em que havia sempre ocasião de fazer o bem, ajudar o próximo. Mas também às vezes tornava-se desagradável por serem muitos a desfrutar de um mesmo espaço que nem sempre era respeitado. Havia muitos desentendimentos, fofocas, discussões e até brigas. E os motivos eram diversos, mas o maior era a inveja que um tinha do outro. Tanto que os escravos que serviam na casa dos senhores eram invejados e um pouco a senzala, eles dormiam no porão da casa grande. Davam muitos palpites um na vida do outro, havia quase sempre brigas entre casais, até algumas traições, que para não acabar em mortes eram apaziguadas. Sei que existiram muitas senzalas no Brasil, em inúmeras fazendas, e que não foram idênticas e os escravos foram tratados de muitas maneiras.
mas descreverei aquela em que vivi. A senzala era feita de barro e pau, tinha espaço para todos. Havia o canto para a cozinha, uma latrina, que era uma fossa funda cercada de tábuas e ficava do lado direito. A frente era usada só em casos especiais, por doentes ou à noite. Isso evitava que a senzala ficasse com um cheiro ruim. As outras latrinas eram fossas externas, do lado esquerdo, a alguns metros de distância, entre as árvores. Tinha 6 casinhas de barro, 3 para as mulheres e 3 para os homens. Tomávamos banho no riacho, as mulheres o